Isso aí com certeza. Então vem das escolas, Agora, sim. mas a questão da educação sexual é uma coisa natural do corpo humano. Por exemplo, antes não tinha esse estudo de educação sexual nas escolas. Mas a pessoa já tinha desejos, porque a mulher, por exemplo, quando ela chega numa certa idade, pra te falar, ser bem sincera, com 8 anos, a mulher, a criança, né, na hora de se lavar, ela já tem sensações diferentes no toque. O homem, a mesma coisa. Tem menino que com 8 anos, ele fica tem ereção. A primeira ereção dele, da vida. O corpo humano, ele é instintivo. Com ou sem estudo, ele sabe que aquilo é fisiológico. Eu tenho desejo pelo outro. Eu sinto prazer em alguns toques que eu faço no meu próprio corpo. Não precisa de ninguém te ensinar. A minha primeira masturbação, ninguém me ensinou e eu não vi em lugar nenhum. Eu achei interessante o ato de me tocar. Quando você ensina isso, você coloca que tem hora certa para tudo, que aquelas descobertas ali do seu corpo, elas fazem parte da sua fisiologia, ninguém vai colocar isso na sua cabeça, o seu próprio corpo vai dar sinais, e que você deve ter cuidados. Cuidado com essas sensações. Não quer dizer que você tem uma ereção, que você tem que colocar o seu pênis em algum lugar. Não quer dizer que você se tocando sente algo diferente que outra pessoa pode te tocar. A educação na escola, ela veio para combater abusos que acontece. Eu já fui abusada. Então, eu estou no meu lugar de fala em relação a isso, porque quando eu escolhi a área da sexualidade, não foi para mim ficar batendo papo na escola, mas se precisasse eu iria. Porque eu não tive educação sexual nenhuma dentro da minha casa. Inclusive, sempre que eu perguntava, né? Porque filme, tudo, só se você criar a pessoa dentro de uma bolha. Porque filme hoje em dia fala de transar, de sexo, disso, daquilo. E a mente fica, ó. Aí a pessoa vai lá... É o sobre hoje em dia que a gente tá falando. É exatamente o hoje Então, em dia. mas eu tô te falando de uma época que não tinha celular, não tinha nada. Eu sou dessa época. E aí eu já... Mas tinha filme, tinha televisão. Entendeu? E aí, não tinha isso na escola. Não se falava sobre isso. Mas você acha que é uma época pior? E aí, eu acho que foi uma época pior, porque senão eu não teria sido abusada, inclusive, pelo meu pai. Mas o que... Então, o que acontece? Vou te interromper só um minuto. Quando a gente fala sobre isso, é pra gente prevenir coisas que poderiam acontecer no futuro. Várias crianças com 12 anos já têm relação sexual. E isso já é de muito tempo, antes de ter educação sexual na escola. Se essa criança, porque é uma criança com 12 anos, soubesse que tem tempo para tudo, talvez ela não teria feito. Se essa criança soubesse que ela deveria prevenir com uma camisinha, que a menina menstruou com 10 anos e vamos tomar um remédio, vamos ter um papo aqui, porque ela já tem sensações no corpo dela. Evitaria muita gravidez infantil, porque eu não posso nem falar que uma criança de 10, 12 anos é adolescente. E o corpo dela, o útero dela, não está nem pronto para gerar um bebê, mas ele gera. Então, o meu pai, ele já tentou me beijar na boca, já enfiou a língua na minha boca. Esse é um assunto que eu nem devia estar falando aqui, porque ninguém sabe disso. O meu pai teve um relato que quando eu tinha 1 ano, ele me levou para um lugar e eu voltei chorando desesperadamente, sem fralda. Eu não sei o que aconteceu. Com 14 anos, eu fui numa festa de colegas da escola. Eu não bebia, obviamente. Colocaram uma coisa na bebida e eu fui abusada. Eu era virgem ainda. Sempre que eu tentava falar com a minha mãe sobre sexo, o que é sexo, mãe? Eu lembro, deu, menos de 10 anos. O que é sexo? Que eu li, né? Não, é feminino e masculino. Aquilo era um tabu para ela falar. Que bom que as pessoas hoje falam. Sexo são quando pessoas se relacionam, mas também tem o sexo feminino e masculino, que é o gênero.
Sexo-gênero, sexo-ação. É. Um tocando o outro, um interagindo com o outro. Não dê esse acesso a você, porque Verdade. esse acesso, quando você tem ele, você corre riscos de engravidar, de ficar doente. Porque quando tinha essa época, tava tudo bem o pai fazer um carinho na sua calcinha. Sabe por quê? Porque ninguém falava sobre isso. Ele faz isso porque ele me ama. Eu tenho uma conhecida que ela engravidou do pai dela com 17 anos. Nossa. E ele abusou dela desde 8 anos. E sabe o que ele falava com ela? Eu estou fazendo carinho em você porque eu te amo. É por isso que eu acho necessário, e eu vou bater nessa tecla, porque é a minha opinião, que a educação sexual na escola tem que existir, sim. Concordo. Porque esse é um tema sério. E é só quem passou por um abuso que vai ter o lugar de fala para falar assim, eu precisava ser ouvida, mas naquela época todo mundo me deu as costas. Se eu falasse com a minha mãe que o meu pai tentou enfiar a língua na minha boca, ela não entenderia. Porque aquilo é um tabu. Quê? Não. Ainda ia me colocar como louca. E qual que é a idade que você acha que os pais devem começar a falar com os filhos sobre sexo? Olha, eu acho que quando a criança tem, por exemplo, ali, 8 anos, e é igual a minha filha, a minha filha que vai fazer 7 anos, recentemente, tem cerca de 1 ano, a gente achou uma foto no celular dela. Infelizmente, hoje em dia, o celular virou uma febre. Não é que eu apoie dar o celular, mas tem, porque tem os jogos, tem o para a casa dela de inglês, não sei o quê, enfim. Ela tirou uma foto da genital dela. E o pai dela viu e ficou puto. Eu não tava nem sabendo disso. E aí, quando eu fui conversar com ela, ela chorou até, ela inventou várias coisas diferentes pro pai dela. Sabe o que ela falou comigo? Mãe, me perdoa, eu tirei porque eu acho minha perereca bonita. E aí, eu podia reprimir ela, falar que aquilo era um absurdo. Eu falei assim, filha, eu entendo que é bonita, que o seu corpo... Ele já começou a reagir. Ela entendeu que o corpo dela proporciona reações diferentes. Mesmo que isso seja difícil de escutar. Isso é fisiológico. Mas você não pode tirar foto. Você não pode fazer essas coisas porque isso te expõe principalmente no celular. E se você perde esse telefone? Ninguém pode ter esse acesso a você. No seu banho, é você e você. Ninguém pode ver nada. Você é uma mocinha. Cuidado, porque essa foto pode cair na mão de uma pessoa ruim. A internet, e se ela postar uma coisa sem querer? Não sei, ela não tem rede social, mas e se? Não faça isso, também. Alguém hackear, ela perdeu o telefone no Uber, alguma coisa, o telefone dela não tem senha. E se? Filha, não pode. As pessoas não podem te tocar, elas não podem ter esse tipo de acesso a você, sabe por quê? Quando você estiver mais velha, quando você casar, aí você vai entender o que a mamãe tá falando. Pessoas se relacionam, mas não agora. Essa coisa de foto, você não deve tirar. Isso pode te expor a algo que te coloque em risco. A minha de 10 anos, que vai fazer 11, ela me perguntou, mãe, o que é transar? Porque eu vi no YouTube, não sei o quê. Não tem como eu trancar ela numa bolha. As redes sociais, inclusive a minha, fala sobre sexualidade. Júlia, isso é quando 2 adultos têm um relacionamento, se amam e trocam carinho um com o outro. Se relacionam de uma forma que, na hora certa, você vai descobrir. Só que você tem que entender o quê? O nosso corpo tem sensações, mas não dê acesso ao outro no seu corpo. Se alguém um dia tentar tocar você, mesmo que comece no peito, não deixa, não dê esse acesso, dê uma facada nele. Então, a educação sexual, se tivesse na minha época, eu poderia falar com a minha mãe e saberia o que estava acontecendo. Igual você mesma disse que se for sem um viés, igual você disse, é necessária a educação, mas sem influência, né? Igual
kit gay, que muito se Não, falava, teve briga e tal. E no caso já iria influenciar a criança a escolher É porque um lado, educar é diferente de influenciar. Exato. Aí, educar mesmo, tudo bem, eu também concordo. Mas tem mais um probleminha que incomoda, que a maioria das escolas é do Estado, velho. O Estado sempre vai ter esse interesse. Mas sabe por quê? É porque o Estado, ele compra a causa política. Exato. Entendeu? E a esquerda, hoje, ela fala muito sobre minorias.